Começa agora. Antes e depois da lei. Os direitos e deveres do cidadão brasileiro e os passos da justiça. Está começando mais um Antes e Depois da Lei. No programa de hoje, vamos falar sobre execução penal. A realidade de muitos presídios do país é a superlotação, condições subhumanas de sobrevivência, verdadeiras escolas do crime. Na teoria, perder a liberdade dentro de uma prisão serve para recuperar quem cometeu um crime e devolver um cidadão melhor à sociedade. Mas na prática, o que tem sido feito para garantir isso? A juíza Thelma Aparecida conta como era há 30 anos, antes de ser criada a lei específica para o sistema carcerário no Brasil. Antes da lei, tinha mais tempo a cumprir. O que acontece antes? Às vezes a pessoa ficava presa indeterminado, ficava presa 30 anos, 20 anos, não tinha o direito de mudar do regime, de um regime mais brando, de amenizar a situação. Naquela época, já existiam o Código Penal de 1940 e o Código de Processo Penal. Mas em 1984 foi criada a Lei de Execução Penal 7.210, que garante a eficácia da aplicação da pena. A lei disciplina e classifica a internação do condenado nos regimes prisionais fechado, semiaberto e aberto. E também estabelece deveres e direitos dos condenados, como a progressão de regime, anistia e indulto, além do juízo de execução. Na prática, a nova lei muda o objetivo do simples cumprimento de pena para ressocializar o condenado e deixá-lo pronto para retornar ao convívio social. Hoje, nós já buscamos a ressocialização. Nós buscamos hoje que a pessoa tenha dentro da unidade aprimoramento profissional, aprenda a ler, escrever, termine seu curso básico, curso de ensino fundamental, ensino médio, oportunizando inclusive fazer faculdade. Reeducar os presos por meio de programas que contemplem os direitos humanos nos presídios é vital para que se cumpra a finalidade essencial do sistema prisional, a reabilitação. O presídio de Aparecida de Goiânia tem sido um modelo disso. Roberto César, coordenador cultural, explica o valor da arte e cultura na vida do detento. São princípios básicos para que haja a reintegração social, para que o reeducando, o encarcerado, tenha de volta a sua cidadania, talvez até mesmo a cidadania que ele nunca teve. Então é por isso que a nossa Superintendência de Reintegração Social, ela age de forma firme na parte artística, cultural, de educação, de entretenimento, porque a gente vê o tanto que o reeducando é sedento dessa área, e o tanto que ele agarra com as mãos e não larga a oportunidade que ele tem. Trabalho aprovado pelo Superior Tribunal de Justiça, que está acompanhando de perto as ações sociais no sistema prisional brasileiro. Kathleen Feitosa, assessora de gestão do STJ, explica melhor. Nós temos como foco principal esse pilar social, porque nós trabalhamos diretamente com o ser humano. Então, com a humanização da pena, com a remissão da pena por meio do trabalho. Então, são valores muito importantes. O reeducando, quando sai do sistema, ele já sai com uma outra visão de vida. Sai qualificado para o trabalho, sai com valores culturais trabalhados. A juíza Thelma Aparecida confirma. A ressocialização, para nós, juízes que têm essa visão, que eu acho que é a maioria no Brasil, hoje é a menina dos olhos. A execução da pena não é simplesmente apenas cumprir o tempo de cárcere, também é facilitar o retorno dele para a sociedade, o retorno dele para a família, o retorno dele para o trabalho, a forma como ele vai voltar, e a ideia é que ele volte melhor preparado do que entrou. Uma visão revolucionária na execução penal brasileira que, realizada por meio de uma parceria entre o judiciário e o poder público, pode trazer resultados e mudar a vida de muitas famílias, que até hoje sofrem as consequências de um sistema ultrapassado, onde os condenados não tinham o direito de recomeçar. Mas a nova lei mudou isso, como conta a juíza Thelma Aparecida. Isso sim, eu acho que
para mim, a menina dos olhos da execução penal. É eu encontrar no shopping, como eu já encontrei várias vezes, um cidadão que está passeando com a sua esposa, com suas crianças no Natal, chegar para mim e falar assim, lembra de mim? Isso para mim é importante, porque eu vou encontrar com ele lá fora novamente. E como que eu vou encontrar ele? Então, para nós da execução penal, essa mudança de comportamento é o que nós buscamos. Mas essa mudança ela só é possível se ele tem oportunidade. A Lei de Execução Penal já está em vigência há mais de 30 anos e continua sendo ignorada por grande parte do sistema carcerário. Um dos defensores da lei, o ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, explica o porquê. É uma lei avançadíssima. Se ela tivesse sido cumprida em 5% de suas determinações, o sistema carcerário nacional não seria esse caos. Eu atribuo a sua não aplicação por uma omissão explícita do Estado brasileiro. E quando falo Estado, eu falo no Executivo, eu falo no Judiciário e eu falo no Legislativo, sem contar com o Ministério Público e as Defensorias Públicas. Mas para o ministro, é possível sim um futuro melhor. Eu posso não acreditar em políticas públicas imediatas, mas eu acredito plenamente que o Brasil tem, em vários sistemas e em vários setores, mas em especial no sistema prisional. Ele pode sim dar um grande passo para o grande encontro que ele, Brasil, terá com seu futuro, inegavelmente. O Antes e Depois da Lei é um hiperprograma. Baixe agora o aplicativo pelo QR Code e tenha acesso às entrevistas na íntegra, às leis abordadas no programa e também conteúdos interativos. Você está ouvindo o Antes e Depois da Lei. Agora vamos para um breve intervalo. Ah, não. Vamos conversar? Tá, né? Vamos conversar? Minuto da Conciliação. Conheça boas práticas. Concilie você também. O pedreiro Jones David de São Paulo não imaginava que uma mudança de endereço pudesse dar tanto problema. Eu tinha mandado eles da baixa, né, da linha telefônica, só que aí o que aconteceu? Em vez de eles dar baixa, eles continuou cobrando, fazendo cobranças pelo telefone, mandando cartas. Ele falou que no momento não dava para eles fazerem esse acordo, porque eles estavam com um processo de regularização da linha. Mas, é tão simples, é só desligar. Já tinha pago tudo certinho. Como a cobrança continuou, o melhor mesmo foi conciliar e com direito à indenização. Foi eu e um representante da Telefônica. Aí entramos num acordo, eles negociaram de me pagar R$ 1.500, né? Elaine Borges, do Superior Tribunal de Justiça. Minuto da Conciliação. Conheça boas práticas. Concilie você também. Eu sou Cristiane Meirelles e você está ouvindo o Antes e Depois da Lei, programa que mostra os avanços do Brasil por meio das decisões da Justiça brasileira. No complexo prisional do estado de Goiás, em Aparecida de Goiânia, a meta principal é diminuir a reincidência dos detentos. A aplicação da Lei de Execução Penal tem mudado a vida de muita gente. Lá dentro funciona a Colônia Industrial, um conjunto de fábricas de 7 empresas que empregam e profissionalizam 600 detentos por meio de parcerias com o sistema SESI-Senai. Ricardo Lopes é gerente de uma dessas empresas. Eles formam esses profissionais, eles vêm aqui, eles treinam esses profissionais, eles fazem processo de reciclagem desses profissionais e certificam esse profissional. Então esse profissional ele sai daqui treinado, sai daqui com um certificado para entrar no mercado de trabalho. Então a possibilidade de ele se reinserir no mercado de trabalho é muito maior do que ele apenas ficar dentro de uma cela sem fazer nada. Patrícia é uma reeducanda que trabalha 8 horas por dia, recebe salário todo mês e um dia a menos na pena para cada 3 trabalhados. Mas para ela, o que importa mesmo é o que ela conta. Aqui dentro somos olhados como pessoas. Eles não nos tratam como criminosos. Eles conversam com você como se você não soubesse nada da sua vida. Os reclusos precisam do dinheiro, então ninguém aqui vai passar por cima de ninguém. Vão se respeitar um ou outro. O patrão respeita o empregado respeita o patrão, porque ambos precisam do outro. Patrícia morava em Portugal e em 2009 foi condenada a 8 anos de prisão. Há 3 meses conseguiu voltar para o Brasil e cumprir o restante da sentença perto da família. E como reeducanda, desabafa. Se você parar para conversar com um preso desse aqui,
Antes de julgar o que ele é, lembre-se primeiro que ele é um ser humano e precisa de atenção, de carinho. Quando a lei de execução penal é colocada em prática, ela muda histórias de vida. Prova disso é o número cada vez menor de detentos que voltam a cometer delitos, como já acontece no presídio de Aparecida de Goiânia. Segundo a superintendência do complexo, de cada 100 presos que participam de um programa social, apenas 9 voltam a cometer crimes. O reeducando José Antônio faz parte dessa estatística. Tudo isso eu tirei uma aprendizagem, né? Que o crime não compensa. Errar, todos nós somos sujeitos a errar. Então, para mim, hoje, é um aprendizado diferente, novo. É que eu não possa pisar em falso na frente para poder voltar aqui. Um exemplo de que a lei é boa no papel, mas é melhor ainda quando vira realidade, é a cooperativa Sonho de Liberdade no Distrito Federal, onde a maioria dos trabalhadores é de ex-presidiários, como o fundador Fernando Figueiredo. Hoje nós somos um grupo de 100 pessoas trabalhando todos os dias. Nós temos 30 presidiários, 15 ex-presidiários, alcoólatras, mendigos, andarilhos, pessoas que vivem à mercê da sociedade, que a sociedade rejeita. Que nós recebemos mães, familiares de presos, esposa, irmãos, entendeu? Chorando, pedindo uma oportunidade de emprego para que o seu familiar possa sair daquele lugar e vir trabalhar e mudar a sua história. Pessoas que não só deram a volta por cima, mas conquistaram a dignidade e o respeito que todo cidadão merece. O ex-presidiário Cosme é um deles. Construiu uma casa, comprou um carro e pagou a dívida com o advogado. Para ele, o sonho de recomeçar se tornou uma realidade. Esse dia que nós pegamos, eu já passei a jogar já 2 lá na minha casa, já em cima da 3ª laje nós coloquemos já uma casa, eu comprei um carro e paguei também 20 mil para advogado, também paguei, pensando e sonhando em outros projetos melhores, né? Mas para que tudo isso aconteça na vida de um ex-presidiário, uma coisa é fundamental. Não só eu, mas várias pessoas estão presas na cadeia ainda e precisam de um apoio, precisam de uma pessoa abrir a porta do emprego para ele. Eu sei que tem uma criança, você tem esposa, você tem uma pessoa para dar apoio ali para eles. Entendeu? Ele precisa dar apoio para aquela pessoa, dar assistência. Mas se não tiver um apoio de outra pessoa para ele ganhar um dinheiro honestamente, é dificilmente querer mudar. O Antes e Depois da Lei é um hiperprograma. Baixe agora o aplicativo pelo QR Code e tenha acesso às entrevistas na íntegra, às leis abordadas no programa e também conteúdos interativos. Esse foi o Antes e Depois da Lei de hoje sobre execução penal. Participe do programa. Mande seu e-mail sobre a lei que você gostaria de conhecer. O endereço é antesedepoisdalei@stj.jus.br. Eu espero a sua sugestão. Semana que vem a gente tá de volta. Obrigada pela sua companhia e até lá!